Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar, amados e amadas, queridos, pessoas que estão me ouvindo, pessoas que precisam de uma palavra, de uma força, que está precisando de sentir-se mais leve, mais perto de Deus, mais perto das pessoas que amam. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa mente. O que é mente desorganizada? Sabemos que às vezes a gente está bem, outras vezes não. Então a nossa mente ela fica desorganizada. O que é mente desorganizada? Pode ser um sinal de transtorno na saúde mental, pode ser depressão, ansiedade e estresse aguda. Estão entre os problemas relacionados a ambientes, tarefas confusas, muitos trabalhos, muitas cobranças, muita sobrecarga sobre a sua vida. Então a pessoa sai do seu real e acaba se entrando em um mundo que desconhece. É mais difícil pensar ou decidir e encontrar soluções quando sentimos sobrecarregados, quando sentimos indispostos, quando sentimos incapazes de concentração, de fazer as tarefas do dia a dia. Encontrar soluções para esses problemas quando sentimos praticamente soterrados. Há tantos meios de ansiedade, de confusão mental, física também e espiritual. Por informações desconexas, costuma acontecer muitas vezes os esquecimentos. Também são comuns em pessoas que têm muitos afazeres, tipo uma faculdade, filhos para olhar, muito trabalho, muitos problemas no dia a dia, acaba a pessoa se desconcentrando no mundo real. E quando lembrados, causa sofrimento, um sobressalto, uma frustração, porque diz, por quê? O que aconteceu isso comigo? Eu não entendo. Me parece que eu saí de mim, parece que eu não estou pisando no chão, parece que eu estou voando. Isso é porque às vezes a gente sai do nosso real, do nosso contexto físico e sobrevoa a tantos problemas que deixa a gente sentindo frustrado e sentindo incapaz de realizar aquilo que tanto sonhou. O cérebro interpreta essas informações como ameaças e libera cortisol. É um tipo de cortisol que nossos hormônios acaba nos liberando, que é o hormônio do estresse, pessimismo, estagnação, lentidão, dificuldade de concentração. São aspectos característicos de depressão. Então, às vezes, o nosso cérebro, ele interpreta, quando a gente está com muitos problemas, ele não consegue acompanhar tudo que você está querendo ao mesmo tempo. Então, se você se baseia em um problema assim, eu vou fazer tal coisa amanhã, aí já vem a ansiedade. A ansiedade é diferente do medo, porque a ansiedade ela vem primeiro do que o medo. Aí depois você se torna aquela pessoa medrosa, incapaz de conseguir aquilo. Por quê? Porque a ansiedade ela veio antes e você já fica naquela ansiedade. Amanhã eu vou ter que fazer uma prova. Amanhã eu vou ter que levantar 4 horas da manhã. Aí você já fica com aquela ansiedade. E depois entra naquele sobressalto do medo, da frustração. Aí no dia seguinte você está frustrada, você está indisposta, você está incapaz de conseguir aquilo que você planejou talvez até um mês antes, escreveu no papel, pensando que tudo daria certo, mas aí vem essa confusão mental. E também vem acompanhado também o síndrome do pânico,
ou depressão. O síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade que se caracterizada por crises inesperadas. Entre os principais sintomas estão o medo, igual eu estava dizendo, o medo, a insegurança, o desespero, os aparecimentos sem qualquer risco real que vem aparecendo no dia a dia. Essas crises de ansiedades provocam sintomas físicos e psicológicos, como vamos detalhar mais à frente. Síndrome do pânico é uma condição associada e crises repetidas. Elas são repetidas sempre, de ansiedade aguda, marcadas por muito medo e desespero. Como eu disse, né? O medo, ele te traz, né, a insegurança. Eu tenho que tirar minha carteira amanhã. Aí você já fica naquela ansiedade, aquela confusão mental. E quando chega no dia da prova, aí você não consegue passar porque você está com medo. Você deixou o medo tomar conta de você. Aí aquele síndrome do pânico acabou tomando conta da sua mente, do seu sistema, né, imunológico. Vamos detalhar mais. O síndrome do pânico é uma condição associada a crises repentinas de ansiedades agudas, marcadas por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. A primeira crise pode ocorrer em qualquer idade, mas costuma manifestar-se na adolescência ou no início da idade adulta, sem motivo aparente. O episódio pode repetir-se de forma aleatórias, várias vezes no mesmo dia ou no mesmo momento, ou no mês. Pode ocorrer durante o sono, ou também como fobias. A mais comum é a agorafobia, distúrbio da ansiedade. Não suportam multidões, perdas de lugares agitados ou fechados. Tem lugares tipo colégio, né? É um lugar muito agitado. Crianças gritam o tempo todo no seu ouvido, na sua cabeça. Às vezes ali você quer sair correndo daquele lugar, porque você não aguenta aquilo, tantos gritos. Aí a pessoa se torna mais ansiosa e desesperada. Aí esse distúrbio acaba em meio a multidões, em lugares fechados, tipo discoteca, em tipo uma danceteria, lugares agitados e fechados. Sintoma do síndrome: medo de morrer, medo de perder o controle e de enlouquecer, despersonalização, impressão de desligamento do mundo exterior, como se a pessoa estivesse vivendo um sonho, e desrealização, uma distorção na visão de mundo de si mesmo, que impede diferenciar a realidade da fantasia. Também começa a ter dor ou desconforto, dor no peito, que pode ser confundido com os sinais de infarto, palpitações e taquicardias, sensações de falta de ar e sufocamento. Então tudo isso acontece, meus amados, nesse decorrer da nossa mente estar desorganizada, sem sintonia com o mundo real. A sudorese também é capaz de acontecer, né? E a pessoa fica suando frio, né? Fica com depressão, com náuseas, com desconforto abdominal, tontura ou vestígios a cada momento. Ondas de calor
e calafrios, aborrecimentos, formigamentos, tremores, abalos, estremecimentos. Às vezes as pessoas ficam tremendo, com tonturas de ansiedade, com frequência, taquicardia. Às vezes, há frequências portadoras do síndrome do pânico apresentam com quadros bem grandes de depressão. Em alguns casos, alguns buscam no alcoolismo, o esquecimento, esquecer as coisas, bebe muito hoje para esquecer e acaba no outro dia voltando aquilo pior na pessoa. Buscam nas drogas o conforto, uma maneira de sair das crises de ansiedade. É possível prevenir um ataque de pânico. Sim, existem medicamentos para isso que podem ser utilizados antes dessa situação, que normalmente geram desespero em meio a tantas multidões. No paciente com síndrome de pânico, por exemplo, se você sente pânico sempre que precisar viajar de avião, que muitas pessoas não entram em avião, tiro por pessoas que eu conheço que têm medo, não entram em aviões porque tem medo. Por exemplo, se você sente pânico sempre de andar de carro sozinha, pode tomar um remédio antes de embarcar para evitar a crise. O que é depressão? A depressão pode ser também em casos amorosos, em casos de depressão, quando a pessoa termina um namoro, termina um casamento, aí essa depressão vai vindo, a pessoa vai ficando quieta no lugar só, ela não se conecta com ninguém, não conversa com ninguém, ela sai de si, ela quer ficar mais amuada, em um cantinho, mais sozinha, mais solitária. E essa consequência, dependências emocionais em que o indivíduo projeta todas as suas expectativas e sua felicidade em outro, passando a depender da pessoa amada para se sentir feliz, capaz para tomar decisões. Pessoa quando é casada, talvez tem uns 20, 30 anos de casados, quando eles se separam, costuma acontecer isso da pessoa, não precisa nem ser 1 ano ou 30 anos, 1 mês, 2 meses, quando a pessoa se apega, ama demais aquela pessoa, sente que aquela pessoa é o amor da sua vida e você se apega muito, dar de si tudo que você tem, aí você se apega, você se abre, você se conecta com ela, você dá tudo de si para ela, mas infelizmente aquilo ali é só uma passagem que aquele homem ou aquela mulher passou em sua vida e você sente aquela depressão de ser largada, ser deixada para trás. É incapaz até de comer, de beber, de dormir, de fazer seus afazeres por causa de um amor que não é real. Talvez era apenas uma paixão passageira e a pessoa se apega demais, se entrega demais e acaba se confundindo e acaba até morrendo. Mas podemos tomar essas decisões para se sentir amado. Estou em depressão por causa do meu ex, do meu amado, mas você pode tomar uma decisão, olhar para frente, seguir em frente, respirar, se tornar você, se sentir você, se valorizar e sentir que você pode encontrar uma outra pessoa, um outro ombro amigo. Você pode se encontrar ao aconchego em Jesus, você pode buscá-lo, você pode pedir para que Ele te preencha esse vazio que está dentro de você. Então, um término pode se desencadear um quadro de depressão. Pode acabar até com a sua vida se você não tiver força para suportar a perda. Então, você vai se sentindo vazio, sozinho, incapaz de sobreviver sozinho,
sem aquela pessoa amada que estava do teu lado. Porém, há sempre outros fatores que podem estar relacionados a quadro depressivo. O término foi apenas um gatilho para você se sentir que é uma depressão, mas você talvez já tinha aquilo desde mais cedo, desde a infância. Por isso que temos que fazer uma imersão, uma investigação para descobrir o que a pessoa tem. Começar lá dos 20, dos 7 anos de idade e começar a investigar a causa, porque às vezes a gente já sente que os sintomas já estão na aparência da pessoa. Então nós temos que investigar, nós temos que ir lá atrás buscar respostas para essas depressões. Então esse gatilho foi apenas um gatilho para que você terminasse aquilo que não estava valendo a pena. A pessoa já tinha percebido que aquilo ali não ia valer a pena. Então ela já largou aquilo porque não ia dar certo. Então é bom que você faça uma psicoterapia, faça uma yoga, faça uma oração, sai mais, busque mais, ande em lugares verdejantes, procure se cuidar mais, ficar mais bonita, mais bonito. Desse tipo de tratamento você pode encontrar alguém do seu interesse, fazer caminhada. É tão bom, né, a gente sentir amado, sentir a presença de uma pessoa de verdade na vida da gente. Às vezes também as pessoas têm alucinações, eles ficam com alucinações achando que tem pessoas correndo atrás delas, que tem pessoas fazendo mal a elas, vê coisa onde que não tem. É um tipo de alucinações, vê pessoas naquilo que não existe. É um tipo de delírio. Uma alucinação ocorre quando a percepção do indivíduo identifica algumas coisas que não existem como sendo parte da realidade, como se fosse uma impressão subjetiva. Em linhas gerais, as pessoas que sofrem desse transtorno psicológico apresentam vivências bastante reais, mesmo que o objeto, a pessoa ou fato alucinógeno não exista de verdade. Como isso, o problema altera a percepção de realidade, fazendo com que você ache que aquilo é verdadeiro, que aquilo é uma pessoa correndo atrás de você, te ameaçando. Você tem aquela percepção que alguém está atrás de você, que alguém quer te matar, que alguém está te querendo ver você no pior, quer te jogar no buraco. Mas apenas são delírios, são transtornos que a gente deve tratar. A gente deve pedir ajuda, a gente deve correr atrás, buscar a medicina, buscar uma psicoterapia, buscar uma pessoa que entende para conversar, buscar vivência melhor com aquilo que realmente você pensa que é e não é. Então, aquilo apresenta apenas um transtorno psicológico. Apresenta como se você realmente estivesse vivendo aquilo, se aquilo estivesse acontecendo na sua vida. Fazendo com que existam problemas e altera percepções na realidade. Fazendo com que exista a sensação de experiência real, de estar vivendo algo que não está sobre a sua vida, mas você colocou aquilo na cabeça e acha que é verdadeiro e você se torna prisioneiro daquele problema que está acontecendo. Medo de tudo, até da sua própria sombra. Às vezes você vê a sombra, né? Que quando a gente anda pelos caminhos, a gente vê sombras. Você vê as sombras. Até no dia, assim, à noite a gente está andando, a gente sente a sombra da gente. As pessoas sentem que é um fantasma, é uma pessoa correndo atrás de você, é a pessoa querendo fazer algo de mal para você. Mas na verdade aquilo ali é tudo transtorno psicológico. É interessante destacar que a alucinação é um fenômeno que surge internamente, assim a partir da descrição ou das distorções
apresentada pela própria pessoa, propriamente da pessoa, o objeto alucinógeno, normalmente é muito nítido, até mais do que o real. Por essa razão, quem sofre com problemas tem certeza de que está vivenciando naquele momento aquilo que não existe. Apesar de a verossimilhança, com o real, as alucinações não têm compromisso com o lógico, ou seja, fatos totalmente impossíveis ou sem concordância com a realidade. Não são raros assim. É perfeitamente plausível que pessoas com a alucinação tenham visões como animais falantes, monstros, vozes ou qualquer coisa que dependa de algum sentido, visão, olfato, paladar, audição e tal, para ocorrer quando é preciso ter atenção. Conheça algumas dos possíveis sinais de manifestações das alucinações visuais. Ver algo que não está diante de seus olhos, como um animal, por exemplo, feroz. Ou auditivo, ouvir coisas que alguém está falando, sendo que a pessoa não está ali perto de você, que não existe diante dos teus olhos. Como o famoso canto das sereias. Táteis, sentir algo encostando na pele, como a sensação de ter as pernas puxadas durante o sono. Dependendo da gravidade, as melhores opções são recorrer à orientação profissional, buscar por tratamentos especializados ou mesmo a interação. Porque quando fica assim, a pessoa acaba adoecendo mesmo, acaba fazendo coisas que não deve. Quando acontece uma coisa, algo diferente, a pessoa já fez e não sabe por quê. Cada transtorno, cada alucinação, por causa das ficções que não existem, por causa da fobia, por causa do medo, por causa da ansiedade. Então nós temos que ter cuidado e procurar um profissional para ajudar, porque isso é um começo de uma depressão. Pode ser uma depressão até profunda, de perda por um ente querido, por uma pessoa que você amou e te deixou. Então é bom que você procure ajuda, para que você não fique confundido e nem com sua mente atrasada, sabendo que isso pode te prejudicar futuramente. Tá bom, meus queridos? É só alguns trechinhos que eu estou falando para você, para dar força para que você cresça e para que você consiga restaurar. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui, tá? Meu nome é Ângela Negreiros, moro em Contagem, Minas Gerais. E se precisar, pode me procurar. Eu estou no Facebook, que é Caif de Negreiros, que é a minha página. E também no Instagram, é @negreiros44. Aí você pode procurar lá que você me acha, tá bom? E meu e-mail também, particular, que é negreirosangel44@hotmail.com. Pode me procurar que eu estou pronta a ajudá-los ou ajudá-las, tá bom? Grande abraço.